Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. A gente continua aprendendo no sermão de Pedro, no dia do Pentecostes. Nós estamos no verso 22 de Atos 2. Ele estava dirigindo-se de modo incisivo aos judeus. Ele começa chamando Jesus de Jesus o Nazareno. Varão, isto é, homem aprovado por Deus. Esse texto, conforme já mencionamos ontem, ele cria. Aliás, não é propriamente que ele cria. As pessoas mal intencionadas ou mal informadas em relação à humanidade e à divindade do Senhor Jesus Cristo, elas ficam em pânico, elas ficam confusas. Por quê? Pedro chama Jesus de homem. Lógico, ele está destacando a humanidade de Jesus. Jesus era um homem. Lembre-se, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Não teve a natureza pecaminosa, porque foi gerado pelo Espírito Santo, isto é, gerado pelo próprio Deus. Então, olha aí, as duas naturezas, humana e divina, era homem e era Deus. Parece complexo, né? Não parece? É. O próprio apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3,16: grande é o mistério da piedade. Note, ele não simplesmente disse que era um mistério. Ele disse: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne. Note, esse pronome demonstrativo, aquele, ele está se referindo a Deus. Ele está dizendo que o Deus Espírito se manifestou em carne, foi justificado em espírito, isto é, puro no espírito, era o próprio Deus. Foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Note o grande mistério. Por isso, às vezes, fica complexo para
entendermos. E foi assim que ele se dirigiu, que Pedro o apresentou aos judeus no dia do derramar do Espírito. Jesus, o Nazareno, varão ou homem aprovado por Deus. Note, conforme já aprendemos esse lance, aprovado por Deus, nos leva a ver alguém subalterno, alguém inferior, lógico, no seu lado humano. Ele era, sim, inferior. Ele disse em João 14, 28, o Pai é maior que eu. Os incautos, céticos, estranhos, negacionistas da divindade de Jesus usam esse texto e dizem: olhe bem, ele mesmo disse que era menor que o Pai. Ele não é Deus. Misericórdia. Falta espírito de revelação. Em realidade, ele estava dizendo, como homem, ele era menor que o Pai. Ele era limitado. Lembrem de outro texto, ele falando sobre sua volta. Naquele texto escatológico de Mateus 24, 36, quando ele diz, daquele dia, falando da sua volta, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, senão somente o Pai que está nos céus. Aí, uns dizem, veja, ele não é Deus, ele nem sabia, ele não sabe o dia da sua volta. Ele está dizendo assim, que nem o Filho sabe. Novamente eu chamo a sua atenção. Ele não sabia o dia da sua volta como homem. Repito, como homem, ele era limitado, mas na sua natureza divina, conforme um outro texto declara, Jesus sabia de todas as coisas. Não era preciso ninguém falar que ele já revelava tudo. Os fariseus intentavam alguma coisa. Eles não falavam, só pensavam. Jesus já sabia. Por quê? Era o momento em que o seu lado divino entrava em ação. Antes de prosseguirmos nos demais vídeos, que cada um vai ser lições maiores que outro, guarde esses princípios. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus. Como homem, ele precisou da aprovação de Deus. Mas aprovação de quê? Que maravilha!
Que homem poderoso! Ele foi aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais. Você já pensou? Que homem diferente! Esse homem, e mais tarde o próprio Pedro disse que na sua boca nunca se achou engano. Esse homem que era puro, perfeito, santo. Também de João Batista se diz que era cheio do Espírito Santo antes do nascimento. Mas de Jesus se diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele era filho de Deus. Bem, no próximo vídeo a gente vai mostrar que Pedro diz: tudo bem, vocês crucificaram ele, vocês entregaram ele na mão de iníquos pecadores, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amanhã a gente se entende. Até lá.